Adentramos a presença do Senhor nosso Deus com ações de graças, porque só este Deus é digno de toda honra, de todo louvor, de toda a nossa adoração. Aqui estamos para prestar ao Senhor um culto, o melhor do nosso ser. A nossa alma se coloca diante do Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Neste culto nós vamos orar, louvar, engrandecer, exaltar. Vamos pedir ao Senhor Deus perdão dos nossos pecados. Vamos ouvir a palavra de Deus e vamos sair para a luta. Vamos sair para a batalha. Vamos sair desta casa que nessa noite nós nos alimentaremos espiritualmente e também tomaremos a ceia do Senhor, um culto ao Senhor nosso Deus. Receberemos também a bênção através do pão e do vinho. Que momento maravilhoso é este, da Santa Igreja reunida no nome do Senhor. Louvemos ao Senhor nosso Deus com o hino congregacional de número 2, reverência. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Bendito seja o Senhor. Oremos, irmãos. Pai Santo, Pai Eterno, nós te damos graças, porque o Senhor é um Deus santo, um Deus poderoso, um Deus que tudo pode, um Deus que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, e nós te adoramos e bendizemos o teu santo nome, porque só o Senhor é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Pai. Nós oramos no nome santo de teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Convido os irmãos para que abra a sua Bíblia no livro de Salmo, Salmo de número 84. Salmo de número 84. Faremos a leitura de forma alternada. Vamos colocar em pé, irmãos? Leiamos. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, e eu os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua
Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Porque o Senhor Deus é o sol e escudo, o Senhor dá força e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Cantemos agora também o hino, perdão, de número 71 do Inário, Novo Cântico. Os irmãos podem assentar-se. Nesse momento eu convido o nosso irmão Edicel para fazer uma oração de agradecimento ao Senhor pelos perdão dos nossos pecados. Senhor, presentes estamos na tua casa de oração para louvarmos e bendizer o teu santo nome e ouvir uma porção da tua santa palavra. Te peço, Senhor Deus, que abençoe a cada irmão que esteja aqui presente e também os que não puderam estar, para que onde eles estiverem, eles possam estar lembrando de Ti, Senhor, e desejosos de estar na Tua casa de oração. Senhor, Te agradecemos pela oportunidade de prestarmos um culto a Ti. Te peço, Senhor Deus, que Tu abençoes o mensageiro desta noite, para que transmita uma porção da Tua santa palavra, que seja para o nosso viver cotidiano. Ó Senhor, guarda-nos do mal e perdoa nossas faltas e pecados, eu te peço humildemente, em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir agora o nosso conjunto coral.
o momento em que nós nos aproximaremos da mesa do Senhor. Nos aproximamos desse momento tão maravilhoso, desse momento tão feliz para as nossas almas, tão abençoador para o nosso ser. Convido os irmãos presbíteros a que venham à frente a fim de participar na distribuição da ceia do Senhor. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Versículo 7. Lucas 22, versículo 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos e disse-lhes: Tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas, ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isto. Até aqui, meus amados irmãos. Sacramento do Senhor, imposto à sua igreja. Foi o Senhor Jesus quem instituiu, porque nos faz bem. O pão faz bem. Os irmãos leram o boletim? O pão faz-nos bem, alimenta. Como é gostoso quando você está com fome, comer um pãozinho, não é assim? Ah, que coisa boa que é. Nos abençoa, o pão é abençoador, o pão nos faz bem. E Cristo, alimento básico da nossa alma, nos satisfaz, é o corpo de Cristo. Aqui vamos participar do pão, que continua sendo pão, mas toda a bênção que existe no corpo do Senhor Jesus Cristo nos alcança. Bênção, se é para bênção, porque pode ser maldição. Maldição se você não confessar o seu pecado, nós não confessarmos nossos pecados. Maldição se nós não entrarmos em comunhão com os nossos irmãos, se nós desrespeitarmos os nossos irmãos, se nós não amarmos, aí se torna maldição. Mas é bênção. Por isso nós devemos confessar os nossos pecados. Por isso que a palavra de Deus nos ensina para nós nos acertarmos.
aqui, enquanto temos oportunidade. E o vinho, abençoador. Quanto mais se estuda a respeito do vinho, mais se sabe que ele faz bem para o sangue, faz bem para o coração, e é um alimento. O vinho é um alimento. Não foi sem propósito que o Senhor Jesus instituiu o vinho. O vinho faz bem. E o sangue do Senhor Jesus Cristo nos faz bem. Então, quando nós tomamos deste cálice, quando nós comemos do pão, toda a bênção que há no corpo e no sangue do Senhor Jesus nos é dado, nos é alcançado. É um mistério, é um segredo de Deus, incompreensível, inatingível, mas nós recebemos pela fé e com ações de graças. Convido agora a igreja a curvar as suas frontes e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir uma oração. O presbítero Ricardo estará orando em nosso favor, confessando os pecados nossos diante do Senhor. Senhor, aceita a oração do teu povo, a nossa oração, a nossa confissão. Aceita, Senhor, este culto que te prestamos, que reconhecemos teu amor, amor eterno, que nos alcançou, Pai. Nos alcançou através de Jesus, através deste sangue, e por isso temos a salvação que o Senhor nos dá. É por isso que estamos aqui, Senhor, e gratos a Ti, por tão grande graça, que o Senhor assim nos abençoa. Cuida da Tua igreja, cuida dessa família de Jesus, ó Pai. Em nome dEle que oramos. Amém. Senhor Jesus, como ministro Teu, consagro o pão e o vinho, para que neste momento de culto, toda a bênção que existe, prometida na Tua palavra, dada e aplicada pelo Teu Santo Espírito, seja, Senhor Deus, favorável para conosco. Senhor, Te agradecemos por tão maravilhosa oportunidade de nos aproximarmos dessa mesa límpida, santa, desta mesa, Senhor Deus, que transcende ao nosso entendimento. E é pela fé que recebemos, certos que o Senhor nos ama, ao ponto de termos unidade com Teu Filho, assim como Ele o tem com o Senhor. Bendito seja, ó Deus, no seio da Tua igreja. Ficamos felizes nessa noite de rever irmãos que alguns domingos não víamos. Abençoa-os, guarda-os. Aqueles irmãos, ó Senhor, que estão enfermos, que não puderam estar conosco, abençoa, guarda, Senhor Deus, a vida desses Teus servos. Senhor, bendito seja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esta mesa não é a mesa apenas da Igreja Presbiteriana do Brasil. Esta mesa é do povo de Deus. Então, se você é evangélico e na sua igreja você participa, lá você está em comunhão, aqui também você é convidado a participar. Da mesma forma, se na sua igreja você não está em comunhão, então use bom senso e aqui você também não participe. Obedeça à direção da sua igreja. Então convido os amados irmãos que vão receber a ceia a se colocarem em pé, por gentileza.
Comamos, amados irmãos. Glorioso Deus, em Tua presença, Senhor, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome por esse grande privilégio que o Senhor nos dá de poder participar da mesa do Senhor. Nós entendemos que é bênção do Senhor, bênção porque o Senhor um dia nos escolheu, bênção porque um dia o Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Teu amor. Pai amado, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui diante do Senhor, na mesa do Senhor. Pai amado, nós queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa tocar no coração daqueles que ainda não têm oportunidade, não se decidiram em participar da mesa do Senhor, em ser membro de uma igreja, ser membro aqui dessa igreja, Pai amado. Move os corações, toca, Senhor, em cada coração, mostrando-os, ó Deus, a importância de participarmos da mesa do Senhor. Que possa haver uma decisão, que possa haver um desafio, Senhor, em querer testemunhar a fé a cada dia e participar assim dessa bênção que é estar aqui na mesa. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida.
Bebamos, amados irmãos. Aleluia. A nossa alma se enche de alegria e regozijo. O nosso ser, ó Deus, fica repleto de alegria e paz. Bendito seja, Senhor. Exaltado seja o teu nome, engrandecido seja o teu nome no meio do teu povo. Senhor, a nossa alma está ajoelhada diante do Cordeiro. Nós nos prostramos, somos indignos de participar do corpo e do sangue do Senhor. Somos gratos, porque a tua graça nos alcançou, o Senhor nos buscou, o Senhor nos redimiu pelo teu amor e pelo teu sangue. Segura-nos, ó Deus, firmes em tuas mãos, para que nós não nos afastemos da tua palavra, da tua vontade, do teu coração, mas que nós, Senhor Deus, tenhamos as nossas mentes transformadas e cada dia mais nós pareçamos com o Senhor Jesus Cristo e cada dia mais nós nos convertamos a Ti e nos rendamos a Ti em ações de graças. Em nome do Cordeiro. Amém. A igreja pode sentar-se. Que todos foram servidos. Se algum irmão não foi servido, por favor, só levantar uma de suas mãos, será prontamente atendido. Vamos ouvir um solo com a nossa irmã Cleide.
vamos ouvir também o grupo Asaf. Boa noite, irmãos, graça e paz. Estamos aqui nessa noite para adorar, louvar e engrandecer o nome do Senhor. E nesse mesmo intuito, peço que a igreja coloque-se em pé para louvarmos ao Senhor. Jamais deixarei de te amar, Jesus. Eu jamais deixarei de te amar, Jesus. Eu jamais deixarei de
Te amar, Jesus, eu jamais deixarei. 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 Amém. E se estamos aqui é porque o Senhor, Deus enviou o seu Filho para morrer naquela cruz por nós. E devemos tudo a Ele. E fomos aceitos porque Ele nos amou primeiro. Vamos adorar ao Senhor. Fui aceito, meu Deus
Cristo, tu és meu Rei. 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 Grande amor, como é possível? O meu Rei morreu por mim. Que grande amor, sei que é real. O meu prazer é te louvar em meu viver. Te louvarei em meu viver. Te honrarei em meu viver. Te louvarei em meu viver. Te honrarei. Amém. Os irmãos podem se assentar. O próximo cântico diz para que o Senhor dê-nos um coração igual ao dele e que isso seja real em nossas vidas. Hoje participamos da ceia, entregamos os nossos pecados nas mãos do Senhor. E como Ele morreu naquela cruz para nos salvar, Ele ressuscitou, então Ele nos perdoou de todos os pecados. Precisamos somente declarar a Ele os nossos erros, as nossas falhas e entregar os nossos corações a Ele. Pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu,
Nós temos algum visitante pela primeira vez? Se houver, por favor, se levante para que nós possamos conhecê-lo. Não há nessa noite? Tudo bem. Irmãos, eu peço que os irmãos estejam orando pelas nossas congregações, estejam orando pelo nosso ponto de pregação. Graças a Deus, está sendo muito abençoado. O trabalho está indo segundo a vontade do Senhor nosso Deus, e surge aí uma nova necessidade. Nós abrimos o trabalho também às quartas-feiras, o presbítero Wildes, a esposa estão lá se dirigindo, o irmão Geraldo, o diácono Geraldo também esteve lá na quarta-feira, e quando abriu a porta da congregaçãozinha, as crianças entram que nem borboleta, foi isso que o irmão falou? Ou foi formiguinha? Não estou lembrado. Passarinho, entra que nem passarinho. Então, irmãos, se algum irmão puder fazer um trabalho com as crianças, uma palavra rápida, alguém que já tenha feito a PEC, ou que não tenha feito a PEC, mas tenha boa vontade, queira trazer a palavra de Deus para essas crianças na quarta-feira à noite, está então convidados, irmãos, por favor, procurem o presbítero Alcides, que terá o prazer de arrolar seu nome, não no livro da vida, né, meu irmão? Mas no livro da bênção, né? Com certeza. É uma necessidade da nossa igreja. Graças a Deus por este problema. Graças a Deus. Interessante que nas nossas congregações, muitos trabalhos infantis funcionam bem à noite. Escola bíblica de férias mesmo, nas nossas congregações, são noturnas. E enchem, as congregações ficam cheias de crianças. Então, conforme o lugar é um público diferente, né, e a necessidade diferente. Então, bênção de Deus. E orem também, meus irmãos, porque nós precisamos de um ambiente maior, que dê para nós formarmos classes de escola dominical. Graças a Deus, Deus abriu ali o espaço, está uma bênção, bonitinho, pintadinho, cheirosinho, uma bênção. Mas, graças ao Senhor, que já está pequeno, porque nós temos uma identidade de escola bíblica dominical, dividimos por classes. Meus irmãos sabiam que foi Calvino que começou isso? Dividir as aulas por faixa etária? Foi Calvino quem começou isso, lá em Genebra. E é uma identidade nossa. Então, meus irmãos, vamos orar. A obra está crescendo. O Senhor está aí enchendo a rede de peixinhos, né? Passarinhos, peixinhos, né? Para a glória do Senhor nosso Deus. Convido o nosso irmão Emerson que vem à frente, ele vai fazer um aviso, vai tirar a família também no altar do Senhor, vai orar pela família. E aqui um outro aviso da nossa superintendência de escola dominical, da nossa UMP. No próximo domingo, nós teremos um café da manhã para toda a igreja. Dia, então, de homenagem às mães. Vamos rogar pelas mães nesse dia e teremos um café às 8 horas da manhã. Cadê o Emerson? Está aqui. Vem cá, meu filho. Pode falar, Luiz? Boa noite, irmãos. Há uns dias atrás, o Willy esteve aqui à frente e falou sobre um passeio que a nossa igreja vai realizar no próximo dia 30 desse mês, que é um feriado. É uma quinta-feira, né? E na agenda da igreja, né, calhou que esse ano ficou reservado para a gente fazer um passeio com toda a nossa igreja, né? Isso ficou a cargo do departamento de casais, a estar reservando um local, e calhou também da UPH ter um trabalho, né, num lugar muito legal, um lugar muito bom, nesse mesmo dia. Então, em vez de a gente ficar procurando um lugar, né, um lugar que às vezes não ia ter tanta estrutura como tem esse local, nós resolvemos fazer um trabalho em conjunto, né? Então, será um trabalho no dia 30, né, feriado, que nós vamos estar indo a uma chácara, como a gente fazia antigamente, né, na nossa igreja no passado. Reservava uma chácara, passava o dia inteiro. É um lugar muito bom, né? Ô, Alan, pode colocar o vídeo aqui, as fotos, para os irmãos terem uma ideia do local. O nome da chácara é Chácara Ponderosa, né? E é um local bastante legal, irmãos. E, gentilmente, o nosso conselho da nossa igreja cedeu o ônibus para irmos até esse local. Então, haverá um ônibus gratuito, né?
O valor é R$20 por pessoa e crianças R$10. Qual é a nossa ideia? A nossa ideia é de estarmos todos juntos lá, né? Foi reservado já um salão, né? Um salão bastante grande, só para a nossa igreja. Então a nossa ideia é o quê? Estarmos em comunhão nesse dia, né? Vai ter uma palavra pequena, uma palavra para as famílias, e logo depois a confraternização. Os irmãos terão que levar os seus lanches, né? Então, qual que é a nossa ideia? Fazer uma grande mesa, né? E como a gente costuma fazer aqui no salão social, cada um leva o seu lanche e nós estarmos nos confraternizando. Haverá piscina, quadra de tênis, quadra de futebol. Todo ano tem um campeonato de futebol lá, né? Então, nós estaremos também participando. Se conseguirmos montar um time aí com o nosso pessoal, nós estaremos participando também. Então, hoje, ao final do culto, vai estar eu, o Willy, o Eliezer lá no fundo da igreja, pegando o nome dos irmãos. O valor é R$20, pode ser pago até o dia 26. Se alguém quiser ir de carro também, fique à vontade, também pode ir com o seu carro. Mas como agora nós temos o nosso estacionamento, a nossa ideia é o quê? Deixarmos os nossos carros lá e irmos todos no ônibus. Se um ônibus não der, nós alugamos outro, né? Mas a ideia é o quê? De estarmos lá como igreja, nos confraternizando nesse dia. Tá, irmãos? E se alguém quiser decidiu no dia ir lá, o valor lá na entrada é R$30. É um valor um pouco maior. Então, nós gostaríamos que os irmãos atendessem a isso, para que nós pudéssemos estar reunidos lá nesse dia, em famílias de Cristo, nos confraternizando, ouvindo uma palavra e tendo momentos também de confraternização e de bastante alegria lá, participando de esportes, revendo alguns irmãos de outras igrejas também. Amém, irmãos? Obrigado. Eu convido as crianças para que já venham à frente. Você pode, por favor, filho? Opa. Tá aí, não? Tá? Aqui. Pode falar com o seu Rubens. A família no altar dessa semana é a família do nosso irmão Rubens Silva. Então nós vamos orar. Semana passada foi nossa irmã Maria Helena, ela foi muito bem na cirurgia, graças ao Senhor nosso Deus. Podemos fazer a visitinha lá, irmãos, na quarta-feira. A gente sai daqui da igreja, então, umas 7:50, irmãos que puderem, para nós fazermos a visitinha na casa dos irmãos. Deus abençoe. Vamos orar pela vida dos irmãos, pela saúde dos irmãos, pelos filhos, pelos netinhos, né? Para que o Senhor esteja abençoando. Então, o Emerson vai fazer oração pelas crianças, também pela família no altar. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos reunidos em família de Cristo, ó Pai. Obrigado pelo privilégio, mais uma vez, de estarmos na Tua casa. Agora, ó Pai, queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor colocou essas crianças aqui na Tua casa, para estar, ó Pai, aprendendo da Tua palavra, Senhor. Esteja agora com eles, ó Pai, que vão para o seu culto, seja com os professores que vão transmitir da Tua palavra, ó Pai, que seja uma palavra edificadora, uma palavra vinda dos céus, ó Pai. Abençoe também, ó Pai, grandemente a família do nosso irmão Rubens, que o Senhor esteja derramando chuvas de bênção na sua vida, ó Pai, esteja, ó Pai, cada vez mais abençoando ele, a sua esposa, ó Pai, e toda a sua família. É dessa forma que nós oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão. Amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículo número 15 e 16. Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16.
Atos, capítulo 9, versículo 15 e 16. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Até aqui, amados irmãos. Queridos irmãos, nós temos a palavra do Senhor nosso Deus, que apresenta esse relato. Um homem terrível, caçador de crentes, matador de cristãos, alguém que fazia a igreja sofrer, alguém que, quando intentava em seu coração trazer o mal, trazia, e com autorização de autoridades, um perseguidor das pessoas de bem. A quantas famílias causou o mal este homem? Que terror e que terrorismo causava nos corações? Ao ponto de Ananias, quando soube que deveria encontrar-se com aquele homem, que ao seu conhecimento, ao seu saber era um homem vil, terrível, ele ficou com medo. Ele ficou temeroso, mas o Senhor ordenou que ele fosse, porque agora a sua vida fora mudada, transformada. Causou espanto à igreja. Onde ele chegava, alguns duvidavam da sua conversão. Algumas pessoas não acreditavam, achavam que fosse um blefe, achavam que fosse uma mentira, a fim de pegar as pessoas, a fim de matar, algemar as pessoas. Meus irmãos, Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Aquele homem foi escolhido pelo Senhor nosso Deus. Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Interessante, meus irmãos, uma questão que o Senhor coloca aqui. Por que o fiel sofre? Por que o sofrimento? Não, Paulo é evidente, é fácil nós entendermos. Ele perseguiu, então ele tinha que... Não, irmãos, quantos crentes que não mataram ninguém, que não prenderam ninguém. Essa semana até nós estávamos comentando, não foi, irmão Joaquim? Foi na terça-feira ou quinta-feira, não estou lembrado qual culto que nós estávamos conversando. Quinta-feira nós estávamos falando a respeito do sofrimento. Por que do sofrimento, irmãos? Deus tem um propósito. Deus é soberano. Então nós devemos entender que na sua soberania Ele escolhe todas as coisas. Nós não conseguimos compreender muitas coisas e nós, pela fé e humildemente, recebemos, acolhemos e damos graças ao Senhor. Ora, você liga uma televisão, você abre um noticiário e você vai ver notícias como pessoas que há pouco tempo estavam na mídia, que cometeram crimes bárbaros, atrozes, terríveis, contra a família, contra os pais, matou pai, matou mãe, jogou a filha pela janela, queimou não sei quem. Daqui a pouco essa pessoa se converte, o mundo fala: é mentira, isso é só para atenuar a sua pena, isso é uma maneira de ludibriar, de enganar, de trazer para si piedade. Meus irmãos, talvez alguém pensou mal também de Paulo. Quantas pessoas não nos julgam? Ah, mas aquele ali, rapaz, eu conheço a ficha corrida daquele ali, que ele ali fazia isso, fazia aquilo, e pintou, e bordou, aprontou. Agora, está dizendo que é crente? Isso é um absurdo.
E as pessoas duvidam, mas aqui nós vemos na palavra de Deus, que assim como julgaram Paulo, muitas pessoas também nos julgam. Mas Deus escolhe as coisas loucas, traz o pequenino. Ele escolhe aquele que está para lá da margem da sociedade, para o seu reino. Porque aprove ao Senhor Deus demonstrar o seu amor, o seu poder. Os sãos não precisam de Deus. Os sãos espiritualmente, aqueles que estão bem, não precisam de Deus. Rejeitaram a Deus e ainda rejeitam o Senhor. Os religiosos, inclusive dos nossos dias, não precisam de Deus. Ficam no seu amor à história, no seu amor ao poder, no seu amor ao dinheiro, no seu amor à glória, e rejeitam a palavra simples e poderosa do Senhor nosso Deus. Foi assim, é assim e será assim. Meus amados irmãos, aquele homem foi escolhido pelo Senhor Deus para demonstrar o poder do Senhor na sua vida, o quanto importa sofrer. Eu vou ler alguns textos. Os irmãos não precisam abrir. Eu peço que a mídia, acho que já está mais facilitada aí para a mídia. Atos 20, 23. Não precisa os irmãos ficarem folhando. Hoje nós vamos ver alguns versículos. Atos 20, 23. Senão que o Espírito Santo me testifica de cidade em cidade, dizendo que me esperam prisões e tribulações, ou como o nosso texto diz, de cidade em cidade, me assegurou que me esperam cadeias e tribulações. É a vida do crente. Mas o Espírito Santo já havia revelado ao apóstolo Paulo o que haveria de acontecer com aquele servo de Deus: prisões e cadeias, torturas, sofrimento. Outros servos de Deus que também haviam recebido revelação direta do Espírito Santo de Deus, falaram: olha, acontecerá com o dono desse cinto, ele vai ser preso, vai ser algemado, vai sofrer lá em Jerusalém, mas isso não o atemorizou. Por quê? Porque o seu coração estava firme em Deus. Irmãos, então, interessantemente, que Paulo sabia que ia sofrer. Para isso, ele preparou-se espiritualmente, ele dispôs-se a sofrer. Quando ele teve a oportunidade de sair, fugir, como Jonas, ele não fez. Ele clamou então a César para que fosse lá até Roma, sendo julgado, ele como cidadão romano, sendo ele julgado também debaixo da lei romana. Ele não atemorizou, ele cumpriu a vontade do Senhor nosso Deus. E nós devemos também, meus amados irmãos, caminhar o nosso caminho do Calvário, pôr nas nossas costas a cruz que o Senhor nos convida para carregar. Cada um tem a sua cruz. O Senhor nos convida para participarmos do seu sofrimento. Faz parte da vida do cristão o sofrimento, é que muitas vezes nós não compreendemos. O Senhor Jesus também nos orientou, nos avisou que haveríamos de passar por sofrimento. 2 Coríntios capítulo 6, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4 a 10. Antes, em tudo, recomendando-nos como ministros de Deus em muita perseverança, em aflições, em necessidades, em angústias, em açoites, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em vigílias, em jejuns, na pureza, na ciência, na longanimidade, na bondade do Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e da esquerda, por honra e por desonra, por má fama e por boa fama, como enganadores, porém verdadeiros, como conhecidos, porém desconhecidos, como quem morre, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, como entristecidos, mas sempre nos alegrando, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo. Alguém que se esconde atrás da cruz do Senhor. E assim deve ser o crente.
tudo suporta, por amor à causa do Senhor nosso Deus. Irmãos, é difícil? Claro que é. Claro que é o anular-se. Claro que é o esconder-se atrás do Senhor Jesus. Mas quando eu quero ocupar o primeiro lugar, quer ser a estrelinha da hora, né? Tem muito crente que quer ser estrelinha, quer ser aquele que aparece, aquele que está em evidência, e assim chama atenção para si, quer ser servido. O servo é aquele que serve. Aquele que está na mão, aquele que está olhando a mão do seu Senhor, atendendo às vontades do seu Senhor, ele se anula para que a vontade de Deus seja feita. Como saber? Lendo a palavra, estudando, crescendo espiritualmente, buscando o Senhor. Qual é a vontade do Senhor? Como engrandecer o Senhor? Abrindo os nossos ouvidos, abrindo os nossos olhos, clamando ao Senhor Deus por discernimento. A igreja hoje está a prestes de passar por um grande sofrimento. Cristo está voltando, o espírito do anticristo já está aí, imperando nos corações das pessoas. A igreja, então, assim como foi preparada por Jesus nos seus dias, assim como foi preparado por Paulo, também deve preparar-se. Porque o Espírito Santo de Deus também nos tem avisado, também nos tem orientado. Paulo, falando então, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 22 a 31. São hebreus? Também sou. São israelitas? Também eu. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em prisões, muito mais. Em açoites, sem medida. Em perigo de morte, muitas vezes. Dos judeus, 5 vezes recebi 40 açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha raça, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além dessas coisas exteriores, algo que diariamente pesa sobre mim, o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não abrase. Se é preciso gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Irmãos, este homem sofreu por amor à causa. Diz-nos o relato da igreja, uma igreja africana, que Deus, no meio de uma tribo, converteu um moço. E ele sabia que era proibido pregar o evangelho do Senhor Jesus. E aquele moço, sentindo então desejo no seu coração, saiu de oca em oca, chamando os moradores e pregando a palavra de Deus, e aquilo foi incomodando, e o chefe daquele lugarejo ali mandou com que desse uma coça nele, uma surra nele, e as mulheres da aldeia trouxeram fios de arame farpado e deram uma coça nele. O chicotearam com arame farpado. E quando ele estava quase assim, no último fôlego, aí resolveram jogá-lo lá num monturo de lixo, fora da aldeia, e o deram por morto. Mas passou um tempo, ele teve um febrão,
Passou 1, 2 dias, ele acordou. E falou, eu acho que eu não falei direito. Eu acho que eu não soube me expressar direito. E voltou. Começou a pregar a palavra de Deus, começou a pregar que Cristo salva, que Cristo ama, que Cristo quer o bem, que as pessoas deveriam arrepender dos seus pecados. Pegaram aquele moço, socaram aquele moço, e as mulheres da cidade, da aldeia foram chamadas e machucaram aquelas cicatrizes que depois de 2, 3 dias estava quase fechando, rasgaram novamente as suas feridas e o jogaram de novo no lixo. Passaram horas e ele acordou, falou, estou vivo. Dormiu. Acordou depois de 2, 3 dias de novo. Estou vivo ainda. E entrou. Começou a pregar. Começou a anunciar. E os homens deram uma surra naquele homem. As mulheres vieram e começaram a bater naquele homem com arame farpado. E começaram a chorar. Começaram a chorar. E ele desmaiou de novo. Passaram uns dias, ele acordou. Na cama, limpa, branquinha, lençolzinho. E aí quem estava cuidando dele falou, eu não estou morto? É o céu? Não é? Não, você está na aldeia. Todo mundo se converteu. Então, aquela insistência e aquele sofrimento foi usado por Deus. Aquele exemplo de insistência foi trabalhado pelo Senhor para quebrar aqueles corações. E hoje existe uma igreja grande, forte ali, porque alguém pagou o preço e sofreu com Cristo Jesus. Irmãos, vamos ver algumas razões porque Deus permite o sofrimento dos seus servos. Em primeiro lugar, na soberana vontade do Senhor nosso Deus, Ele decide permitir que o sofrimento aconteça para que alcancemos fé e santidade mais profunda. O fogo purifica. Não purifica? Você quer comer alguma coisa, você ferve, né? Até ficar limpinho e come. A prata é purificada pelo fogo, a escória sobe. Então, quando o crente sofre, ele se aproxima de Deus. Não é que nós vamos ficar causando sofrimento um para os outros, né? Uma vez no Pernambuco, eu estava numa igreja, aí virou um presbítero e falou assim, seminarista tem que sofrer, vai ficar bom. Não, irmão, mas ele estava causando sofrimento de seminarista, entendeu? Não, irmão, não é isso, né? Não é isso, o sofrimento vem, mas não é que você tem que causar sofrimento para o seu irmão, muito menos seminarista, né, meu irmão? Não tem, entendeu? Não é que você tem que causar sofrimento para ficar bom, né? Não, missionário tem que sofrer, então vamos deixar um pouquinho de salário lá para ele ver como é bom ficar na dependência do Senhor, para comer batata podre, né? Para comer arroz que os outros dão. Não, irmãos, não é assim, não. Você não tem que causar esse sofrimento. O sofrimento acontece naturalmente. A dor acontece, o sofrimento vem para aquele que ama a Deus, aquele que busca o Senhor. E aí, no meio da luta, do dia a dia, da nossa vida, nós nos aproximamos do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos veio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então o sofrimento foi tão forte que passou da força de Paulo. Ele falou, Senhor, estou morto, mas também se eu morrer, o Senhor me ressuscita. Até onde foi o Senhor com Paulo, né, irmãos? Interessante isso. Interessante. O sofrimento daquele que verdadeiramente ama. Por
que o fiel sofre? Nós não compreendemos. A realidade é que nós não compreendemos. A gente respeita o Senhor, o nosso amado Deus. Então a gente respeita, mas entender, não, a gente não compreende, mas pela fé nós acatamos, nós recebemos. Aquele homem serviu ao Senhor. O crente deve confiar somente em Deus e na sua graça. E conforme o crente vai se aproximando de Deus, ele vai se afastando. Aquele que se achega à luz, ele vai se afastando das trevas. Aquele que cada vez mais vai tendo prazer em Deus, menos prazer ele tem na podridão, no pecado, na luxúria, naquilo que o mundo oferece. Assim era Paulo. Quanto mais prazer ele tinha, mais ele se aproximava, mais ele sabia que deveria servir ao Senhor nosso Deus. Outra razão, meus amados irmãos, do sofrimento dos servos, do fiel, na soberana vontade do Senhor nosso Deus, ele decide permitir que o sofrimento aconteça, que nos venha, para que desfrutemos mais da sua glória. Romanos, capítulo 8, versículo 18, nos ensina. Romanos 8, 18. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não tem comparação. Está sofrendo? Mas vale a pena. Cristo traz separação, irmãos? Traz. Traz sim. Separa a família. Às vezes a família de doidos, enfiados em pecado, em podridão, mentes enlouquecidas, que você fala, não acredito que uma família se junta para fazer isso. Aí uma pessoa se converte, a sua cabeça muda, a sua mente muda, o seu prazer muda, os seus ideais mudam, a sua maneira de querer viver, de enxergar a vida, de servir a Deus, ele tem um prazer diferente, então é natural com que ele se afaste da família. E a família também se afaste dele. Então Cristo traz divisão, sim. Cristo traz separação de pai, filho, de lar, nesse sentido. Porque quando a pessoa se converte, ela tem a mente de Cristo. E o seu objetivo é amar a família, aproximar a família do Senhor Jesus Cristo, buscar a família para o Senhor Jesus Cristo. Mas daqui a pouco ela se vê com mais afinidade de alma com os irmãos da igreja. Porque pensam igual, têm os mesmos desejos, as mesmas vontades, ambições, o mesmo prazer. E então aqui nós temos mães, pais, nós temos irmãos, filhos, filhas, é a igreja do Senhor. Então a gente sente, muitas vezes, essa separação, mas acontece. Muitas vezes você se sente abandonado pela sua família, ridicularizado pela sua família, desprezado pela sua família. Mas é uma causa que acontece, porque você ama Deus, você não é mais trevas, você agora é luz. Como? Agora é clamar a Deus, é dar bom testemunho, é mostrar o amor do Senhor para que as outras pessoas da sua família sejam alcançadas. Algum irmão aqui, aliás, alguma irmã aqui outro dia comentou que orou pela conversão do esposo por mais de 40 anos e a pessoa se converteu. Quem foi? Alguém lembra? Quem da igreja? Que orou pela conversão do esposo por mais de 40 anos? Olha só, a irmã Ivone orou pela... Oi? Foi lido ontem, né? Foi lido na nossa reunião do conselho. Um texto muito bonito, até o irmão, se quiser, pode colocar, viu, no boletim, falando a respeito um pequeno resumo, né, da vida da nossa amada irmã, como que foi a sua vida, como é que foi a sua obra no Senhor, como foi a sua partida. E foi isso então, né? Mais de 40 anos orando pela conversão. 40 anos, filho. 40 anos.
é muito tempo. Mas é paciência. Paciência que vem da parte do Senhor, nosso Deus. Mateus 5, versículo 11 e 12. Mateus 5. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Irmãos, nós nos aproximamos do Senhor. Nós nos achegamos ao Senhor nosso Deus. Carregamos e sofremos com Cristo e recebemos a sua bênção. E Cristo abençoará cada um segundo as suas obras. Cada um vai receber o seu galardão. Assim como as estrelas do céu têm o seu brilho diferenciado, cada um vai ter o seu brilho diferenciado. Como é que é isso? Não sei. Eu não sei. Mas aquele que aqui servir muito, leva diante do Senhor as suas obras. E o Senhor o abençoe, o Senhor o compensará. Como será isso? Não está curiosidade, né, Paulinho? De saber como é que é esse negócio de galardão, que cada um leva, o quanto cada um sofreu, sofrerá, qual a diferença, não sei, mas Deus o sabe, mas certamente valerá a pena. Irmãos, quando sofremos, os outros também se estimulam para a obra. Filipenses 1,14, Paulo reconhece isso em sua vida. Filipenses 1,14. Também a maior parte dos irmãos do Senhor, animados pelas minhas prisões, são muito mais corajosos para falar sem temor a palavra de Deus. A igreja via o sofrimento de Paulo e se animavam. Olha, Paulo está preso, eu vou pregar a palavra. Olha, esse irmão querido está preso, algemado, ele não pode fazer uma visita, mas eu posso. Quando a igreja do Senhor é perseguida, quando nós somos perseguidos, os outros veem o sofrimento e se animam em sua alma em servir mais ao Senhor nosso Deus. Colossenses 1:24, agora me regozijo no meio dos meus sofrimentos por vós e cumpro na minha carne o que resta das aflições de Cristo, por amor do seu corpo, que é a igreja. Então, quando você sofre, você também carrega a cruz de Cristo. Que privilégio é esse do crente, de participar das dores do Senhor, do sofrimento do Senhor, do vitupério do Senhor, para a glória do Senhor, nosso Deus. A igreja é despertada quando vê o amor evidenciado nos irmãos. E também, meus amados irmãos, na soberana vontade do Senhor nosso Deus, Ele decide permitir o sofrimento, pois assim são compelidos ao chamado missionários, de ir e pregar o Evangelho. Deus é interessante, Ele age de uma maneira muito soberana, que quando nós estamos sofrendo, é difícil de reconhecer, né? Quando nós estamos passando ali no cadinho do Senhor, quando nós estamos no pilão do Senhor, quando nós estamos passando por momentos difíceis, é difícil de compreendermos o porquê. Certa ocasião, o missionário foi para a Índia. E ele, desejoso então de parecer com alguém da região, ele começou a se vestir como um daqueles e começou a comer como eles, e começou então a deixar o seu cabelo igualzinho a eles, e andar descalço como eles, e ele começou a ir de uma aldeia para outra, e ninguém recebia o Evangelho, ele caminhava em sol a pino, e aquele chão fervente, andando para lá e para cá, e um dia ele esmorecido, sentou debaixo de uma árvore e dormiu. Ninguém ouvia a palavra dele. Quando ele acordou, tinha um monte de gente em volta dele. E
estava olhando para o pé sujo dele, cheio de bolha. Ele falou: o que vocês estão fazendo? A gente está olhando para o seu pé, porque a gente vê que você é um homem santo. Só um homem santo tem um pé cheio de bolha assim, que cumpre com a sua missão. Aí foi deixa. Né? E pregou o Senhor. Porque lá as pessoas têm esse costume, caminham, né, centenas de quilômetros. O camarada vai rodando, cumprindo a sua promessa, né, vai rolando. E viram aquele pé sujo, cheio de bolha. E falei: é um homem santo. E se aproximaram dele para ser abençoados. Ele abençoou, meus irmãos. Ele abençoou. Ele pregou a palavra e dezenas ali se converteram e foi a deixa do Senhor. Então, às vezes, Deus usa o sofrimento para que o seu nome seja pregado. Vamos ver essa interessante passagem. Atos 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1. Atos 8, versículo 1. E Saulo consentiu a sua morte, e naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judeia e Samaria. Irmãos, Deus faz com que a sua vontade se cumpra. Deus queria que um homem fosse enviado lá para Nínive. E aquele homem não concordou. Achou que não devia. O povo era ruim mesmo. Os ninivitas eram um povo encardido. Povo ruim na guerra. Eles eram maldosos. A história relata que eles pegavam muitas vezes dos seus adversários e tiravam a pele dos camaradas e deixavam no sol para morrer de friagem, né? Desidratação. Outras vezes eles faziam ao contrário, botavam o camarada num couro de boi novo e punham no sol, o couro vai desidratando e vai apertando, que nem uma sucuri, o camarada explodia, estourava. Outra vez foi um general grego propor uma questão de guerra, pegaram o general, colocaram dentro de um tancão de madeira, cheio de pregos. Enrolaram ele, virou uma carne moída. Então era um povo odioso. As pessoas odiavam. Aí Deus fala: vai lá e prega. E o Jonas sabia que Deus ia usar da sua misericórdia. Ele falou: não vou. E Deus falou: vai, de um jeito ou de outro. Deus mandou com que as pessoas fossem e pregassem em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra, e até agora não tinham ido. E o que aconteceu? O que o texto está falando? Houve uma perseguição, e o povo foi, e pregou. Deus quis. E assim aquelas pessoas foram alcançadas pelo Senhor. Essa era a vontade do Senhor. Veja Atos 1:8, meu irmão. Atos 1:8. Aqui nos diz Atos dos Apóstolos 1:8. Vamos ler juntos esse texto, meus amados irmãos? Vamos ler juntos? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A palavra de Deus é cumprida segundo o propósito do Senhor. Vamos abrir Atos 11:19. Vamos ver a comprovação da vontade do Senhor nosso Deus. Atos 11:19. Que nos diz a palavra: então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, aquele povo saiu, naquele primeiro momento, pregando a palavra de Deus. Depois, então, é que o povo começa na dispersão
a pregar, difundir e há conversões e o povo começa a receber. Deus cumpre o seu querer, Deus faz a sua vontade. Cristo está para vir. A igreja vai sofrer. Se você está sofrendo agora, dê glórias ao Senhor nosso Deus. É difícil? Claro que é. O caminho é estreito, meu irmão. Fácil? Não é. Mas nós precisamos entender que Deus muitas vezes nos põe para passar por sofrimento para que o nome do Senhor seja glorificado. Lembrando que a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Somos fracos, mas o poder não é nosso, pertence ao Senhor nosso Deus. Eu quero ler mais um texto para nós concluirmos. 2 Coríntios, capítulo 12. Abra, meu amado irmão. Aliás, não precisa abrir, né? 2 Coríntios, capítulo 12. Já está na mídia. Versículo 7. Vamos entender a vontade do Senhor para cada um de nós. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós alcançados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir? E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, em tudo me guardei, e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada essa glória nas regiões da Caia. Por que razão? E por que não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião aqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Irmãos, Deus usou Paulo. Deus te usa. Deus nos usará, mas tudo deve cooperar para o bem do reino de Deus, para a bênção do povo de Deus e para que almas sejam alcançadas. A perseguição, a luta da igreja está para chegar. Não precisa ficar preocupado, não. Deus te sustenta e vai te sustentar até o final. Nenhum dos seus eleitos vai se perder. Todos nós receberemos a vida eterna das mãos do Senhor. Já está fechado, já está garantida a vida eterna. Mas glorifiquemos ao Senhor na hora das lutas. Amém, meus amados irmãos? Vamos cantar o hino Renovação, hino 299, depois nós vamos ouvir o conjunto coral. Fortalece
Igreja em pé. Santo Deus, estamos encerrando aqui este culto que só a Ti é devido. Nos sentimos bem, Senhor, nossa alma se regozija, nosso ser se alegra, porque Tu és o nosso Deus, o sustentador da nossa alma. O Senhor nos alimenta, o Senhor nos guarda e protege, o Senhor nos tem nos Seus braços. Bendito seja o Senhor da igreja. Ó Deus, estenda a Tua mão poderosa, sustentando aqueles que estão dispersos pelo mundo afora, que amam o Teu nome e guardam a Tua palavra. Protege-os, ó Senhor Deus, proteja-nos, e que a Tua luz brilhe no nosso ser, e que Teu Espírito nos use, que nós obedeçamos a Tua palavra, obedeçamos a Tua vontade, e sejamos, ó Senhor Deus, servos fiéis. Tenha piedade de cada que está aqui na Tua casa. Abençoa, Senhor Deus, o nosso ser, e seremos gratos a Ti. Bendito seja, ó Deus, no meio da Tua igreja. Ó Senhor, aqueles irmãos que carecem de conversão dos seus familiares, atende as orações. Aqueles que carecem, ó Senhor Deus, de emprego, abra portas, ó Deus. Aqueles que estão preocupados com a sua saúde, ou saúde de seus familiares, atenda, ó Deus, as suas orações. Afofa os leitos daqueles que estão sofrendo. Tu sabes, Senhor, Tu és o nosso Deus e confiamos em Ti somente. Abra portas de emprego, guarda, Senhor Deus, aqueles que estão estudando, os meninos que estudam, os Teus servos que estudam, os trabalhos da Tua igreja. Vivifica, Senhor Deus, a Tua igreja no passar dos anos. Fortalece-nos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai Celestial, e as consolações e manifestações do Espírito Santo de Deus esteja convosco, irmãos, e com todo aquele que ama a vinda do Senhor Jesus Cristo, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém. Boa semana, meus amados irmãos, em Cristo Jesus, o nosso Senhor.